Fala, moçada do oitavo ano. Hoje a gente vai fazer a primeira aula online de geometria. Antes de começar a falar sobre essa aula, vamos lembrar as aulas que nós estudamos sobre os ângulos. Nós já estudamos os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Depois, nós estudamos os ângulos formados por dois quadriláteros notáveis, o trapézio e o paralelogramo. Hoje a gente vai fazer o estudo dos ângulos no triângulo. Então vocês vão pegar a apostila de matemática na página 478. Ele colocou como definição do triângulo, falou o seguinte: se a gente pegar três pontos não colineares, tá? O ponto A, ponto B, ponto C. Se a gente unir esses pontos com segmentos de retas A, B, B, C e AC, nós formamos uma figura plana que é o triângulo. Ele fala pontos não colineares porque esses pontos não estão alinhados. A gente não consegue traçar uma reta passando pelos três pontos. Bom, formando-se o triângulo ABC, nós temos a região colorida, a região interna do triângulo, que é a região triangular, tá? É a superfície do triângulo. Ele colocou na figura para vocês aí a medida dos lados do triângulo. O lado BC ele colocou como medida Azinho. Por que ele colocou Azinho? Porque esse lado ABC ele é o lado oposto ao vértice A. A mesma coisa ele fez em relação ao lado AC. Ele colocou como uma medida desse lado Bzinho. Por quê? Porque é o lado oposto ao vértice B. E também o lado AB colocou como medida o Czinho, porque é o lado oposto ao vértice C. Ok? Bom, nós temos agora os elementos do triângulo. Quem são os elementos de um triângulo? Nós vamos citar só 4 elementos. Nós temos os vértices, que são os pontos não colineares, que é o A, B e C. Nós temos os lados, que são os segmentos que unem esses pontos, que é o AB, BC e AC. Nós temos também como elemento os ângulos internos. Cada vértice do triângulo me dá a medida de um ângulo interno. Então eu tenho o ângulo do vértice A, o ângulo interno do vértice B e um ângulo interno no vértice C. Nós também temos os ângulos externos. O externo é quando a gente prolonga um dos lados do triângulo. Se eu prolongar o lado AB do sentido de B para A, eu vou encontrar aqui no vértice A externo um ângulo externo do A. Se eu fizer isso para cada lado, eu vou encontrar um ângulo externo para cada vértice, ok? Essa propriedade do ângulo externo nós vamos estudar nas aulas seguintes aí. Depois eu volto a citar com vocês. Além dos elementos, nós temos também a classificação do triângulo. O triângulo ele pode ser classificado de duas maneiras. A primeira maneira é quanto à medida dos lados do triângulo. E a segunda maneira são quanto à medida dos ângulos do triângulo. Nós vamos ver primeiro a classificação quanto à medida dos lados do triângulo. O triângulo ele pode ser classificado como equilátero, quando ele possui os três lados de medidas iguais. Ele pode ser classificado como um triângulo isósceles, quando ele possui dois lados com medidas iguais. O terceiro lado desse triângulo isósceles, que é a medida diferente, ele vai ser a base dele. Isso a gente também vai ver na aula seguinte aí para frente, tá? Escaleno. Escaleno é quando os três lados têm medidas diferentes, certo? E essa é a classificação do triângulo quanto aos seus lados. Nós vamos fazer o exercício 1 e o exercício 2 dessa aula. O primeiro exercício, ele dá a figura de três triângulos, o triângulo ABC, o triângulo DEF e o triângulo GHI. Ele pede para vocês, no item A, para vocês pegarem uma régua e fazer a medição dos lados desses triângulos. Então você vai pegar o triângulo ABC, posicionar a régua e medir o lado AB, quanto mede. O lado BC, quanto mede, e o lado AC. Procura colocar a régua bem centralizada, bem certinho, para fazer uma medição perfeita, tá?
Depois vocês vão fazer a mesma coisa com o triângulo DEF. Vai medir a medida dos 3 lados desse triângulo. E depois também do triângulo GHI. Feitas as medições, vocês vão completar no item A os espaços deixados aí em relação às medidas dos lados. Então vocês vão colocar lá, vai fazer a medida e vai colocar as medidas de cada lado. Então aí tá, o lado AB, vocês mediram, coloca a medida dele, BC e AC. Depois do triângulo DEF, vocês vão fazer a mesma coisa. Vai pegar a medida do DE, do EF e do DF e acrescentar aqui. E também do triângulo GHI, a mesma coisa. Aí vocês vão fazer o item B. O item B, ele pede para classificar cada triângulo de acordo com a medida dos seus lados. Então, a classificação do triângulo quanto aos lados. Você vai pôr assim, triângulo ABC. Aí você vai verificar as medidas dos lados do triângulo ABC. Se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Aí você vai escrever qual é a classificação dele. Depois você vai colocar triângulo DEF. Aí você vai colocar a classificação dele. Se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. E também do triângulo GHI. Verifica as medidas dos lados e coloca a classificação dele. Certo, gente? Bom, o exercício 2 já é uma construção. A gente vai ter que usar a régua e o compasso. Ele pede para a gente construir aí um triângulo PQR. Ele deu as medidas dos lados desse triângulo. Ele dá o PQ valendo 3 centímetros, o QR valendo 2 centímetros e o PR valendo 3 centímetros. No item A, ele pede para você traçar o lado PQ de 3 centímetros. Ele já deu o ponto P para vocês assinalado. Então, vocês vão pegar a régua, a partir do ponto P, origem da régua no ponto P, e medir 3 centímetros e traçar. E marcar o ponto Q na outra extremidade. Bom, feito isso, no item B, ele vai pedir para você pegar o compasso e abrir o compasso em 3 centímetros. Você vai pegar o compasso, a ponta de agulha, os ponta seca na origem da régua, abrir até 3 centímetros e colocar a ponta seca do compasso no ponto P. A ponta de agulha do compasso no ponto P. E aí você vai girar o compasso e formar uma circunferência, traçar uma circunferência. Feito isso, vocês vão pegar novamente a régua e o compasso, só que agora abrir o compasso em 2 centímetros. Então, ponta seca do compasso na origem da régua no 0, abrir até 2. Feito isso, você vai pegar o compasso, colocar a ponta seca do compasso no ponto Q, que você marcou. Aí você coloca a ponta seca no ponto Q, traça outra circunferência, essa circunferência de raio 2, certo? Bom, feito essas duas circunferências, vocês vão observar que as duas circunferências vão se cruzar em 2 pontos, na parte de cima e na parte de baixo. No item D, ele pede para você escolher um desses pontos. Você vai escolher o cruzamento da circunferência em um deles e vai marcar um pontinho. Vamos supor que você escolheu na parte de cima, marcou lá o pontinho no cruzamento das circunferências. Aí ele vai pedir para você ver quanto mede a distância desse ponto que você marcou até o ponto P. Você pode pegar a régua ou observar a figura. Depois, e vai responder para ele. Depois ele vai pedir também a distância desse ponto até o ponto Q. Você vai pegar a régua e verificar a medida. E vai responder no item D. Certo? Na letra E, ele pede para você identificar esse ponto que você marcou. Tá vendo esse ponto que nós marcamos e medimos a distância dele ao ponto P e ao ponto Q? Vocês vão chamar esse ponto de ponto R, tá? Esse vai ser o nosso ponto R. Na letra F, ele pede para você pegar a régua e traçar de R até P e de R até Q. E aí vocês vão formar um triângulo PQR, certo? Na letra G, ele pede para você classificar esse triângulo que a gente construiu, quanto à medida dos seus lados.
Então, a gente tem as medidas dos lados do triângulo, a gente vai verificar a classificação dele. Se ele é um triângulo equilátero, se ele é um triângulo isósceles ou é um triângulo escaleno. Ok, gente? Então, essa é a nossa primeira aula aí online de geometria. Depois a gente vai fazer mais aulas, ok? Obrigado. Um abraço para vocês.